falar sobre o triunfo. E por que eu falo sobre isso? Porque sempre, ou na maioria das vezes em que você escuta pessoas que não são tão adeptas assim a uma teologia pentecostal, elas começam a dizer que falar sobre triunfo é algo antibíblico. E até perigoso e até um pouco chato colocar títulos e rótulos para falar a respeito da doutrina bíblica. Porque pessoas falam assim: você é triunfalista? Aí eu falo: depende. É chato, eu sendo sincero, é chato até responder essas perguntas, porque geralmente ela vem de pessoas que já estão mal intencionadas. E eu sempre respondo: depende. O que você considera como triunfo? Você considera 2 Coríntios 1:3, onde a Bíblia fala que com Cristo nós triunfamos sobre todas as coisas? Eu sou. Você considera ser triunfalista aqueles que se apropriam do triunfo que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário? 2 Coríntios, onde fala que ele despojou todo o principado e toda a potestade, se fazendo espetáculo público na cruz do madeiro? Eu me considero. Porque muitas vezes a crítica a essa mensagem de triunfo é porque dizem que quando falamos sobre triunfo, falamos sobre uma vida isenta de problemas, uma vida isenta de circunstâncias, uma vida iludida. Mas quando você pega a definição da palavra triunfo, você começa a entender que não faz sentido triunfo ser uma vida isenta de problemas, porque só existe triunfo se existe problema. Não tem como você triunfar sobre o triunfo. O triunfo é a transição de uma condição ruim para uma condição boa. O triunfo é a transição de uma situação de morte para uma situação de vida. O triunfo é a transição de uma situação de falta para uma situação de abundância. O triunfo é a transição de uma situação de doença para uma situação de cura, ou uma realidade de cura. Então falar que pregar o triunfo bíblico é pregar uma realidade contrária às circunstâncias ao nosso redor é incoerente, porque de novo, só pode existir triunfo onde existe problema. A razão pela qual Jesus triunfou sobre a morte é porque a morte estava reinando sobre a terra. A morte estava reinando sobre os homens. A morte estava reinando sobre a realidade que antes estávamos, antes de receber a vida de Jesus. O triunfo só ocorreu porque, por meio de um homem, o pecado entrou na humanidade. E o triunfo acontece quando também, por meio de um homem, Jesus Cristo, o pecado sai da humanidade. Então o triunfo só existe porque o problema existe. Amém? Então o que você precisa sair entendendo é que triunfar em Cristo não é você viver sem problemas. E guarde isso no seu coração. Triunfar em Cristo é você viver causando problemas para os seus problemas. Você já parou para pensar nisso? Que essa é a verdadeira vida de triunfo? É quando um problema se levanta diante da sua realidade, você fala assim: olha, você até acha que você é um problema grande, mas eu vou te causar um problema muito maior. Triunfo, de novo, é problema sobre o problema. É quando aquela mulher chega para Jesus e fala assim: mestre, o seu amigo Lázaro está morto. Então ela apresenta um problema, e Jesus fala o quê? Avisa para esse problema que tem um outro problema indo de encontro com ele. Se o problema é a morte vai se deparar com a vida hoje. Hoje você vai aprender a causar problema nos seus problemas. Então, triunfar em Cristo, querido, não é uma ação romântica que te transporta para um mundo de nuvens brancas, com músicas celestiais no fundo, que te coloca numa bolha. Porque todo homem na Bíblia, seja na antiga aliança ou na nova aliança, que triunfou, liderando o caminho de um exemplo, triunfou diante de um cenário de caos. Triunfou diante de um cenário de dúvida, num cenário de incerteza, num cenário de oposição. E dentro desse contexto, a mão de Deus, a unção do Espírito, levou esses homens a triunfar. Então, com educação,
faz assim um toque no ombro do seu irmão e fala assim: não seja chato. Fala para ele assim: eu creio no triunfo porque eu lido com problemas. Eu só triunfo porque eu tenho problemas. Triunfar em Cristo é você entender, querido, que o mesmo poder que fez Jesus triunfar sobre a morte está sobre a sua vida. Então eu vou afirmar mais uma vez para você não esquecer. Logo, só existe triunfo onde existe problema. E com isso eu posso agarrar uma certeza que é um afago para o meu coração, para as minhas emoções, para as aflições que eu vivo, que essas aflições, elas são uma excelente oportunidade para que eu possa manifestar as vitórias que já me pertencem. Amém? João 16:33, a palavra de Deus fala, é Jesus falando: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Repete comigo: aflições. E ele continua, ele fala: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Agora, a sequência dessa sentença, dessa afirmação que Jesus fala, é algo muito poderoso. Porque Jesus aqui, ele arruma, e eu vou estruturar essa fala de Jesus com você da seguinte forma. Jesus primeiro, ele fala o seguinte: olha, o que eu falo, e a minha boca libera coisas para que você viva em paz. Aí ele coloca uma vírgula, ele fala assim: olha, no mundo tereis aflições. Então ele traz uma certeza, que ninguém está isento das aflições desse mundo. Está comigo? Aí ele fala: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Depois dessa afirmação da aflição, ele traz duas situações, uma que compete a ele e uma que compete a nós. A primeira afirmação, ele fala assim: ó, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele coloca essa ação sob a sua responsabilidade, é o seu papel ter bom ânimo. Acontece que no meio das aflições, muitas vezes nós lemos esse texto e começamos um tempo de clamor, um tempo de oração, um tempo de busca, quase que falando para o Senhor: Senhor, me dá ânimo, Senhor, me anima no meio dessa aflição. Mas Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu venci, mas o ânimo quem tem que ter é você. Nenhuma versão vai dizer: eu venci o mundo e por essa razão derramarei sobre vós o meu ânimo. Daniel, capítulo de número 10, quando Daniel tem aquela revelação profética a respeito dos fins dos tempos, Daniel fica aflito, Daniel fica nervoso, Daniel fica quase que desesperado com aquilo que ele estava vendo, e ele começa a orar ao Senhor, e ele cai com o rosto sobre terra quando vê a presença do anjo. E a palavra do Senhor vem a Daniel e fala: Daniel, levante-se. Diante de toda a aflição, toda a angústia do que Daniel estava fazendo uma leitura e recebendo profeticamente, através de uma visão, o que Deus cobra de Daniel é uma postura que deveria vir dele. Deus dá a visão, o anjo aparece a Daniel, e a Bíblia poderia trazer para você e para mim dizendo assim: e o anjo tomou Daniel, levantou Daniel. A Bíblia fala: Daniel, levante-se. Você está comigo? É interessante que a gente consegue capturar algo que é digno da sua atenção e que vai ser uma chave, uma ferramenta para você aplicar nos seus dias. Nessa fala de Jesus, ele está dizendo que a resposta que devemos dar às aflições é o bom ânimo. A resposta que vai nos levar a triunfar, porque depois ele fala: eu venci, mas para que você viva a vitória que ele já garantiu, você precisa ter uma reação. Existe uma reação que vem existe uma resposta que vem do céu, mas existe uma reação que precisa vir da terra. A razão pela qual nós triunfamos não é porque apenas Jesus garantiu a vitória na cruz, mas porque nós tomamos a postura de vencedor, mas porque nós nos apropriamos dessa mensagem. E você fala: se ele disse que venceu, eu venci com ele. É difícil para você crer que você venceu com Jesus? Então deveria ser difícil para você crer quando a Bíblia fala: ressuscitamos com Cristo. Se você é capaz de crer que você ressuscitou com Cristo, que dirá vencer com Ele?
Então, a maneira mais verídica de transmitir para o Senhor que você se apropria dessa promessa que Ele faz de paz, é você, no tempo da aflição, tomar uma nova postura. Existe uma postura que precisa partir de nós. Existe uma postura que precisa vir da nossa vida. E algumas vezes nós tendemos a viver uma vida de tanta espera no Senhor, tanta espera no Senhor, tanta espera no Senhor, que o céu está dizendo para você: olha só, tudo que eu tinha que liberar em Cristo eu já liberei. É Deus falando: tudo que eu tinha que derramar eu já derramei. Agora não é tempo mais de olhar para o céu, mas provar do que o céu fez dentro de você para se manifestar na terra. Eu sempre gosto de usar aquele exemplo de Atos 1, quando os homens foram para Jerusalém, viram Jesus ascendendo aos céus e ficaram olhando para os céus estáticos. E eis que um anjo aparece no céu e fala: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? E esses homens tomam uma nova postura e voltam para Jerusalém. E a Bíblia vai dizer em Atos 2 que o Espírito Santo desceu sobre a terra. Mas o Espírito Santo desceu depois que esses homens pararam de esperar, olhando para o céu, e se movimentar para voltar a Jerusalém. Então existem movimentos que precisam ser feitos por mim e por você, que vão liberar porções, medidas, unção do céu, que vai nos habilitar a resolver problemas, a transicionar de aflição para ânimo. Mas requer uma nova postura. Aleluia. Então, eu vejo Jesus me encontrando agora, eu vou me colocar nesse lugar e dizendo para mim o seguinte, de acordo com os princípios de João 16:33, filho, quando você toma uma nova postura no tempo da aflição, eu tomo uma nova providência diante dos seus olhos. Então, qual é a lição que a gente vai levar dessa noite para frente? Que as posturas que nós vamos tomar diante da aflição abrirão as portas para a providência de Deus diante desses cenários. Essa é a verdade que nós carregamos. Cristo tomou a cruz para que você tomasse uma nova postura. O tomar de Jesus da cruz é uma transição da sua postura. Agora você não anda mais como alguém que está morto, mas como alguém que veio da morte. Agora você não anda como alguém que está algemado, mas como alguém que está livre. Agora você não anda mais como alguém que está enfermo, mas como alguém que está curado. Agora você não anda como alguém que está na miséria, mas como alguém que está na prosperidade do Senhor. Uma nova postura. A sua postura tem que ser condizente com aquilo que você acredita que foi liberado sobre a sua vida. A maneira como você vai evidenciar se você realmente está crendo na mensagem que foi liberada para você é através da sua postura, é através da sua fala diante das aflições, é através do seu comportamento diante das aflições. Está comigo? Só que justamente porque nós cremos numa pregação bíblica equilibrada, é que eu não vou sair daqui falando para você apenas: olha, muda, toma uma nova postura, porque eu sei que diante de vários cenários, e quem aqui vos prega nessa noite, lida com várias aflições também, com vários problemas. Eu já me vi em vários cenários onde eu estava aqui encorajando pessoas, e saindo daqui precisando de encorajamento. Então eu não vou maquiar e pintar para você um mundo das nuvens. Às vezes a gente olha e tem pessoas como referência, e fala assim: ah, é fácil para essa pessoa falar isso, porque ela está num nível espiritual, porque ela está num lugar no espírito. Mas eu preciso te afirmar isso, querido. Todo homem que está inserido no contexto dessa terra lida com aflições momentâneas, lida com tribulações momentâneas, está lidando com pressão momentânea. E talvez você escute eu falando isso e fale assim: momentânea, pastor, porque tu não está sabendo como está a minha vida. Pastor, qual é o intervalo de tempo na física que define momento? Porque para mim momento está durando 5 anos. Porque para mim momento está durando 6 meses. Porque para mim momento está durando 10 anos. Eu não sei quanto tempo está durando, mas o momento da aflição de um homem na Bíblia diz a palavra que durou 38 anos. Mas bastou ele ter um encontro com Jesus, que Jesus, ao olhar para ele, Jesus falou assim: olha, você não precisa esperar pelo tanque, porque eu estou aqui. Eu estou aqui.
Então o problema não é esse dia da aflição chegar. O problema é qual postura você vai tomar quando a aflição chegar sobre você. Postura de triunfo ou postura de derrota? A sua postura determina a intervenção de Deus sobre o seu problema. E eu preciso te contar isso. E agora eu entro no lugar de maior conforto para mim no Evangelho. É quando eu começo a falar sobre os profetas da antiga aliança. Eu amo, principalmente quando esse profeta começa com a letra E e termina com a letra S. Elias. Até hoje eu me pergunto se eu errei quando eu coloquei o nome do meu filho de Sião. Mas glória a Deus que tem a chance de acrescentar. Não tem como mudar completamente dependendo do nome, mas tem como acrescentar. Então Sião Elias, ano que vem. Aí minha esposa olhou para mim e falou assim: amor, é só fazer outra. Mas vamos comigo fazer uma viagem, amém? Vamos trazer uma figura, uma pintura, porque é isso que o poder do Antigo Testamento tem, de pintar para nós exemplos, situações e cenários onde nós notamos o plano de Deus apontando para o que Cristo iria fazer. Então eu posso olhar para a história desse homem e tomar exemplos e aplicações para a minha vida de acordo com as palavras que Deus liberou para a nossa realidade através de Jesus Cristo. Então vai comigo para 1 Reis 19:3. 1 Reis 19:3, a palavra diz o seguinte: Elias ficou com medo. Em algumas versões fala, Elias ficou aflito. Levantou-se para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro. Sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. E aqui eu faço uma pausa para a gente entrar nessa história de fato. Muitas pessoas conhecem o profeta Elias através do episódio narrado em 1 Reis, no capítulo de número 18, que é o momento onde ele, frente ao rei Acabe e a sua esposa Jezabel, desafia os profetas de Baal. Esse é o momento mais conhecido e mais impactante do ministério desse profeta. Momento esse que até hoje inspira canções, inspira pregações, inspira a nossa própria vida, quando olhamos para a vida de um homem que, através do poder da palavra que estava sobre a sua boca e da unção que estava sobre a sua vida, moveu cenários na natureza. Um homem que, desafiando a lógica, onde, naturalmente falando, para o fogo acontecer, é necessário haver atrito entre dois materiais. Esse homem faz cair fogo do céu com o poder da sua palavra. Um homem que, através do poder da sua palavra, num tempo de seca, onde não havia água na terra para subir, para evaporar, para encher as nuvens e para cair água das nuvens, com o poder da sua palavra, depois de 3 anos sem chover, abre a boca, fala e a chuva cai sobre uma nação. Um homem que, debaixo dos cuidados da presença do Espírito Santo, ele vai até um deserto e a palavra do Senhor vem a ele falando: pode ir para lá, que ainda que não tenha alimento no deserto, eu darei ordem ao corvo para que te alimente com pão e com carne. Uma coisa que muito me chama a atenção, porque quando nós olhamos para um animal como esse, é um animal que come carne de gente. E quando Elias estava no deserto, prestes a morrer, Deus manda a ordem a esse corvo, aos corvos, para que levem carne para alimentar um homem que estava quase morto. Corvo não come pão, mas Deus fala: a partir de agora eu mudo a cadeia alimentar para alimentar o meu profeta. É esse o Elias que depois no Monte Carmelo a Bíblia fala que convoca por uma unção de ousadia os profetas de Baal para um desafio profético, para provar quem verdadeiramente era o Deus vivo que deveria reinar sobre a nação. Esse homem então desafia esses profetas, e com a unção que ele se movia, toda a nação de Israel
vê com os seus próprios olhos. E o texto é bem claro em dizer que o rei Acabe emitiu um decreto chamando todos os filhos de Israel para estarem no Monte Carmelo. E os historiadores vão afirmar que depois do êxodo do povo do Egito, o episódio de Elias no Monte Carmelo foi o segundo maior avivamento da antiga aliança. Porque a palavra fala que quando todo o povo de Israel estava assistindo aquele cenário, que alguns chamam de legal, outros chamam de assustador, outros vão chamar de profético, a Bíblia fala que todos que estavam ali se dobraram e começaram a declarar: só o Senhor é Deus. Diante de um cenário onde a nação estava vivendo um grande pluralismo religioso, onde eles estavam vivendo diferentes frentes de idolatria, onde o Deus de Israel estava sendo esquecido por conta dos abusos daquele rei que estava governando sobre aquele povo. O rei Acabe, a Bíblia fala que ele veio de uma sucessão de outros reis que faziam o que era reprovado aos olhos do Senhor. E a Bíblia é clara em dizer que Acabe, ele estava proposto e se abriu e se deu o prazer de fazer algo ainda pior do que os reis antepassados faziam. Então, Elias, ele cresce num contexto onde ele estava vendo novos sucessores do trono, fazendo coisas ainda piores do que os seus antecessores. Esse é o cenário político que Elias estava inserido. Então você consegue entender comigo que uma voz que foi chamada para ser uma voz profética naquele tempo, olha para o mundo e pensa: não tem chance de melhora. O rei anterior fazia tudo que era reprovado aos olhos do Senhor. O rei seguinte começa a fazer tudo ainda pior aos olhos do Senhor. E aí? Se o governo da nação está cada vez mais caindo, que sombra de esperança existe para a redenção desse povo? Mais do que isso, a gente olhando pouco, nem entrando muito a fundo na história de Elias, porque a Bíblia não traz muitos detalhes, muitos relatos sobre a história dele, sobre o contexto todo dele. Mas o que a gente sabe é que no original, o nome de Elias se chama Eliahu, e esse nome, Eliahu, significa Jeová é o meu Deus. O período em que Elias nasceu foi exatamente um período de grande idolatria sobre aquela nação. E nesse período, os profetas do Senhor já estavam sendo perseguidos pelos reis antes de Acabe. Então, alguns inclusive supõem que os pais de Elias colocaram esse nome no seu filho como um grande sinal de oposição ao governo idólatra que estava imperando sobre aquele tempo. Quase que dizendo: Jeová é o meu Deus, então eu carrego uma promessa gerada, eu carrego um filho que foi gerado, que vai liderar uma geração, que não vai se dobrar para esses deuses que estão entrando sobre essa terra. Alguns historiadores ainda supõem que os pais de Elias eram profetas e foram mortos também pelos reis da sua época. E uma das maneiras que eles usam para respaldar essa afirmação, essa conjectura, é porque Elias no deserto, ele fala: Senhor, basta, eu não tenho nada de diferente. Ele fala assim, deixa eu ler para você: tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Então Elias, no meio de uma perseguição do rei e da mulher do rei daquele tempo, ele fala: por que, Senhor, você está me poupando? Eu não sou melhor do que meus pais. Então a gente assume que ele está dizendo o seguinte: se nem meus pais foram poupados, por que eu estou sendo poupado? Por que eu estou sendo preservado? Então, a ideia sustentada pelos grandes teólogos da antiga aliança é que Elias nasceu de uma família de profetas, e levantado profeta vendo a referência dos seus pais terem sido executados pelos reis que governavam aquele tempo. Você consegue entender o cenário de caos em que Elias está inserido, e ainda assim sendo usado tremendamente por Deus? Ele estava diante do governo de um rei imoral, de um rei idólatra e de uma esposa pior do que ele. Esposa essa que veio da linhagem de um dos sacerdotes de Baal. O pai de Jezabel era sacerdote de Baal, Deus esse adorado pelo aquele povo daquela terra, queimando crianças, oferecendo crianças como sacrifício.
Então, quando Acabe começa a reinar sobre Israel, o cenário fica mais tenso do que já estava. 1 Reis, no capítulo 18, vai dizer que havia grande fome em Samaria. Então, olha o que a gente acabou de pintar aqui. O contexto em que Elias estava vivendo: idolatria, miséria, abuso de poder monárquico, porque lá em 1 Reis, 2 Reis, no capítulo de número 1, a palavra fala que esse mesmo rei Acabe desejou pelas vinhas de um certo homem, e quando esse homem não quis vender as vinhas para esse rei, e esse homem, Nabote, estava só preservando a lei mosaica, que dizia que você não pode vender aquilo que foi herdado dos seus parentes para um povo estrangeiro. Então Nabote olha para o rei Acabe e fala assim: olha, eu não posso, por mais que você queira, por mais que você seja rei, eu não posso, porque isso vai contra a lei. E Acabe fica revoltado com aquilo e manda matar aquele homem. Então você vê um contexto de abuso de poder absurdo acontecendo naquele cenário, diante daquele povo. Então era tenso, era pesado, era duro o lugar em que ele estava. Você está comigo? E aqui, a gente chega nesse ponto. Se você faz uma rápida passada pela sua Bíblia, você encontra 2 episódios, e algumas Bíblias dão esse título. O primeiro fala Elias no Monte Carmelo, e logo em seguida fala Elias no Monte Horebe. O Elias que você encontra no Monte Horebe é completamente diferente do Elias que você encontra no Monte Carmelo. No Monte Carmelo, você encontra o Elias que fala: mande chamar os profetas de Baal, eu desafiarei eles aqui no Monte Carmelo. Então os profetas chegam, o desafio acontece, Elias zomba dos profetas de Baal. Elias estava movido por uma unção de ousadia. Elias estava movido por uma coragem que antes não tinha sido vista em nenhum outro profeta naquele tempo. Só que esse mesmo Elias, Monte Carmelo, Monte Horebe, fala: Senhor, tira a minha vida, eu não aguento mais. E esse texto mostra para mim e para você que até os craques do time de Deus passam por aflições. Elias era tão sinistro, e me desculpa usar essa palavra, que eu não consigo usar outra palavra para falar de Elias, que ele é citado na Nova Aliança por Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 7. Tiago fala: Elias, homem comum, estava exposto às mesmas paixões que nós estamos. Era quase que um recado, o Espírito Santo inspirando Tiago a escrever o seguinte: olha, avisa para o povo que Elias não era anjo, que Elias não era sobrenatural, que Elias não era diferente de ninguém, ele era homem comum. Porque quando você lê isso, você vê tanta viagem acontecendo na interpretação da Bíblia, meu irmão, que daqui a pouco tem gente falando que Elias era uma representação de um anjo. Nem corta isso aí, nem bota take disso aí, que eu vou falar que eu estou falando isso. Mas lá na Nova Aliança, você nota algo sendo falado sobre Elias, que ele era um homem comum. De tão profundo era o fluir profético que esse homem vivia, do nível de intimidade tão profunda. Como eu falei, não se sabe muito sobre a história dele, mas uma outra coisa muito curiosa que se sabe sobre a história desse profeta é que ele vivia numa região isolada, vivia no deserto, vivia isolado dessa realidade. E eu começo a entender o porquê que Elias queria viver isolado de todos, porque muitas vezes, para a gente ouvir a voz de Deus de uma forma pura, é difícil diante de um ambiente corrompido. Para a gente ouvir a voz de Deus na íntegra, sem ruído, sem interferência, como está acontecendo com esse microfone, a gente estava conversando sobre isso aqui. É porque quanto mais próximo do que é corrompido a mensagem, mais risco existe de aquele que comunica a mensagem ser corrompido pela corrupção também. Então Elias escolhe viver uma vida isolada daquele contexto, e Elias aparecia, e você vai ver a dinâmica do chamado profético de Elias. Você também encontra que existe uma forma como os profetas profetizavam da parte do Senhor na antiga aliança. A palavra fala que quando os profetas iam falar da parte de Deus, a Bíblia fala: assim diz o Senhor. E em muitos casos você nota inclusive um tom onde aquela pessoa era quase que tomada por Deus para falar.
No caso de Elias, não. Elias chega diante de Acabe e fala: sobre a minha palavra não cairá chuva sobre Israel. Assim diz o Senhor. O nível que esse homem andava era tão profundo de intimidade profética com Deus, que era quase ele dizendo o seguinte: a minha língua é a língua de Deus na terra. A minha boca é a boca de Deus na terra. Eu não sei você, mas é por essas e outras razões que eu olho para esse homem e eu me inspiro a andar nesse nível profético na terra, onde eu falo: Senhor, quando a minha boca abrir, eu não quero ter dúvida que é ou não o Senhor falando. Quando eu falo, que seja a tua voz. Quando eu toque, que seja o teu toque. Quando eu ando, que sejam os teus passos. Que a minha presença seja a tua presença. Esse era o nível profético que Elias andava. E ainda assim, esse homem se encontra no meio de uma grande aflição. Elias ficou com medo e levantou para salvar a sua vida e chegou a Berseba, que pertence a Judá. Ali ele deixou seu servo. Então, por que que Elias fez isso? Porque depois do desafio dos profetas de Baal, a Bíblia fala que o povo se dobrou, mas quando Elias no começo chamou o povo para falar quem eles iam seguir, ninguém disse uma só palavra. Ao ponto que Elias fala em 1 Reis 18: eu sou o único profeta que restou nessa nação. Então o único representante do povo de Deus estava ali, diante de diversos representantes de Satanás. E nós vemos Elias falando sobre isso: eu sou o único que restou. Mas ainda sendo o único que restou, ele foi o único que trouxe resultados do céu para aquele lugar, resultados sobrenaturais para aquele lugar. E isso é uma certeza que nós deveríamos carregar. Você não precisa ser a maioria para trazer o sobrenatural para a terra. Você não precisa ser a maioria para se mover em sinais, milagres, maravilhas na terra. Você talvez possa até estar inserido em lugares, em contextos onde a maioria é contra aquilo que você crê, mas isso não é um fator limitante para que aquilo que você crê se manifeste nesse lugar. Nós não precisamos de uma grande maioria de aprovação para declarar as realidades do céu. Elias era infinitamente inferior à quantidade de pessoas que estavam ali, mas ele foi o único que, ao abrir a sua boca, fez o sobrenatural se manifestar. Só que depois disso tudo acontecer, Elias já estava vindo de uma batida pesada. Tinha decretado a seca, a mulher do rei queria a cabeça dele. E aí, depois desse desafio no Monte Carmelo, Jezabel emite um recado para Elias. Jezabel conhecia bem o nome de Elias. Elias era um profeta conhecido, e tão conhecido porque tem um outro texto também que fala que esse mesmo profeta encontrou mensageiros do rei, e os mensageiros do rei perguntam: quem foi o profeta que vocês encontraram? E eles falam assim: eu não sei o nome dele. Aí o rei fala assim: como ele estava vestido? Aí ele fala: ele tinha uma capa de camelo e um cinto de couro. Ele fala: era Elias. É o sinistro. Corriam boatos sobre Elias. Os reis ímpios temiam Elias. Agora esse mesmo Elias, temido por reis, estava fugindo da mulher do rei. O dia da aflição chega até para os craques do time de Deus. Então não pense que você está isento, e nem pense que você é menor e tem alguma coisa de errado com você, quando o dia da aflição chega sobre a sua vida. Amém? Quando Jezabel fala que ia perseguir Elias, Elias sente medo, então ele foge. E a palavra fala no versículo 4: ele mesmo, porém, foi para o deserto caminhando um dia inteiro. Por fim sentou-se, e olha, essa caminhada de Elias durou 165 quilômetros. O nível de aflição desse homem diante da realidade que estava sobre ele era tão grande, que ele caminhou 165 quilômetros para não encarar a aflição dele, que tinha um nome, e esse nome era Jezabel. Mas a Bíblia vai dizer para mim e para você o seguinte: que quando a aflição manda recado para você, correr não é uma opção. Diante da aflição, a sua opção não é correr, a sua opção é confrontar. O texto vai mostrar para mim e para você
que Elias correu, mas Deus não queria que Elias estivesse correndo. Então, se você está aqui hoje dentro desse auditório, e você tem pensado que a resposta mais saudável, mais segura para as aflições que vêm diante da sua vida é correr, experimente confrontar debaixo da palavra do Senhor. Experimente confrontar debaixo da unção do Senhor. Experimente confrontar debaixo das certezas bíblicas daquilo que Jesus Cristo já liberou para a sua vida. Experimente confrontar se apropriando daquilo que já é realidade para a sua história. Experimente confrontar, não correr, sabe por quê? Às vezes a aflição desregula tanto a nossa sabedoria, ao ponto que a gente se gasta mais fugindo do que confrontando. O confronto para Elias seria mais fácil, porque no confronto há unção, na fuga não. Elias correu, fugiu. E nós vamos ver nesse texto que o desejo de Deus não é ver os seus servos correndo da aflição. O desejo de Deus é que os seus servos encontrem na aflição uma oportunidade de manifestar o sobrenatural. E mais do que isso, esse texto vai provar para mim e para você que ainda que você tenha fugido no meio da aflição, nós servimos a um Deus tão misericordioso que nos encontra no meio da nossa fuga. Deus deu uma oportunidade para Elias, assim como Ele dá uma oportunidade para mim e para você por meio de Cristo Jesus. Deus não se agrada quando nós nos afastamos dos seus caminhos. Deus não se agrada quando nós nos afastamos da sua verdade. Deus não está contente quando nós demonstramos covardia diante dos conflitos. Mas da mesma forma, Deus não vira as costas. Sabe, às vezes a gente prega, a gente escuta pessoas pregando que Deus está falando, vamos ver até onde Ele vai. Eu posso te afirmar que se você só fizer assim, ó, por cima dos ombros, você vai ver a voz de Deus do seu lado. Deus não está do trono olhando e falando assim, vamos deixar, deixa, porque é antibíblico. A Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer que o ímpio se perca. Então não, Deus não está dando corda. Isso é teologia antibíblica. Deus não dá corda porque Deus não está satisfeito em te ver indo para o caminho que Ele não tem para você. Lucas 24 fala isso, que os homens quando saíram de Jerusalém e foram para Emaús, no meio do caminho Jesus buscou. 1 Reis 19 mostra isso, que quando Elias fugiu no meio da aflição, no meio do caminho a palavra de Deus o buscou. E no meio do caminho da tua aflição, Deus vai te buscar nessa noite. No meio do caminho das tuas lutas, Deus vai te encontrar nessa noite. Olha, se falaram para você que Deus está dando corda, que Deus está deixando, não. É por essa razão que Deus marca essa noite espetacular para te dizer, te encontrei. Existem pessoas que já estão quase que adormecidas, estão quase que anestesiadas na aflição. Você sabe, aquela pessoa, e talvez seja você essa pessoa, eu não te conheço, eu não sei quem você é, eu não sei da tua vida. Então olha, não fique pensando assim, que loucura, parece que é para mim, é para você. Tem aquela pessoa que parece que no meio da aflição, a aflição cresceu tanto sobre ela, e por isso, aprenda esse princípio. Quando a aflição aparecer diante de você, confronte rápido, para que ela não cresça diante da sua vida. Mas tem pessoas que ficam recuando, e quando você dá um passo para trás, a aflição dá um passo à frente. Quando você dá 2 passos para trás, a aflição dá 2 passos à frente. Independente de que lugar vem essa aflição. Existem aflições que vêm para a nossa vida como coisas enviadas por Satanás. Existem aflições que vêm para a nossa vida como consequências das nossas escolhas. Existem aflições que são enviadas para a nossa vida como consequência de uma realidade caída que está nesse mundo. 3 caminhos que a aflição vem. E existem aflições que vêm porque Deus não. Bem sei os planos que tem para você. Planos de te fazer prosperar e não de te causar dano. Se converta dessa teologia errada, em nome de Jesus. A aflição vem por esses caminhos. E o objetivo da aflição é ser maior que você.
E ela vai tentar até ela perceber que você lembrou que Deus venceu por meio de Jesus. No momento em que você se apropria disso, é você dizendo assim para ela: querida, trouxe um problema para você. Então, deixa eu voltar. Você sabe, quando você foge tanto da aflição, ao ponto que você quase que já está anestesiado por ela, e você se contentou em viver uma vida aflita. Não se contente com as aflições. Não se contente com uma vida de perrengue. Não se contente. Olha, quem está falando para você é uma pessoa que tudo acontece comigo. Mas a minha esposa é testemunha que tudo acontece comigo, mas sempre que acontece eu lembro para os acontecimentos a quem eu sirvo. Aconteceu isso, meu Deus, não acredito. Eu vou te lembrar o Deus que eu sirvo. Meu Deus, mas de novo. Aí tem pessoas que falam assim: já percebi que eu sou uma pessoa que nasceu para dar errado. Eu repreendo da parte do inimigo agora, através de uma palavra do Senhor, todo pensamento que diz para você que você nasceu para dar errado, que você nasceu para não dar certo, que você é um tipo de pessoa que atrai problema. Não, você é um tipo de pessoa que atrai a realidade do céu para a tua casa. Você é um tipo de pessoa que atrai a realidade do céu para a tua família. Você não é resultado de um histórico familiar, você é resultado da cruz do Calvário. Pastor, eu sou para-raio de problema. Não, você atrai bênçãos para a tua vida. Comece a declarar certo para que você prove do certo sobre a tua história. Agora é o momento que eu fecho o olho para te dar um recado. Eu vou acreditar que você está tão sério assim porque você está refletindo, absorvendo e recebendo. No nome de Jesus. Porque é verdade. É um tipo de mensagem. Figurinista, tá? Aqui tem. São Paulo está em outro nível. Obrigado, amor. Lá na Barra a gente tem um camarim atrás do altar. E é literalmente atrás. E aí tem um espelho com aquelas luzes assim de maquiagem, né? E sempre que eu recebo algum pastor visitando lá e tem alguém dentro do camarim, eu chego e falo: essa maquiadora já foi embora porque ele acabou de chegar. A pessoa olha assim, eu falei: aqui a gente faz o processo de maquiagem antes de subir. Aí a pessoa olha porque tem um espelho ali, tem uma mesa, uma bancada, é a cara disso mesmo. Mas não tem isso não. Me perdi, me ajuda aqui, amor, lembrar onde eu estava. Eu não posso me perder nessa hora, que foi a melhor parte que eu falei para você. Eu vou assumir que você está moscando aí, porque você está num nível de reflexão tão profunda. E querido, eu sou esse pregador, que eu me importo que você esteja recebendo o que está sendo liberado. Eu me importo. Meus companheiros de guerra aqui, Léo e Fernanda, pastores da nossa igreja lá na Barra também, sabem disso. Que se eu vejo alguém dormindo, a minha boca se aproxima do microfone e eu começo: então, Elias. Hoje eu não dou mais. Antigamente, quando eu comecei no ministério pastoral, eu não me orgulho disso. Mas eu dava um recado: se dormir, eu vou até você e vou tocar seu ombro. Mas a pessoa já estava dormindo, era chato. Aí agora eu só aumento o tom, que aí dá para entender. Meu Deus, estou só pregando. Mas não dorme na casa de Deus, não. E nem tenha. Não, eu sei, mas nem tenha reverência a mim, tenha reverência a isso aqui, ó. Como o apóstolo Joshua gosta de falar, a sua postura vai definir o seu milagre. Como o apóstolo também gosta de falar, fique à beira da cadeira para receber tudo que está sendo liberado para você. Voltei. E pessoas que estão tão adormecidas pelo problema que elas chegam a repousar. E as pessoas anestesiaram no meio da aflição. Você entende o que eu estou falando? E você olha para a pessoa e você fala assim: meu irmão, reage. Reage.
E talvez esse seja o seu cenário, onde você olha e fala assim: eu estou tão inserido nesse problema, ou eu conheço uma pessoa que está tão inserida nesse problema que ela não percebeu ainda, que ela já dormiu nele. Tem solução para isso? Ela abraçou o problema, ela fez o problema de travesseiro. Meu filho? Não consigo, eu esperei ela levantar. Por fim, versículo 4, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida. Já li essa parte. Versículo 5, deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Deitou-se e dormiu. Nós estamos chegando aqui no ápice da nossa mensagem, daquilo que o Senhor quer comunicar aos nossos corações. Porque você vai ver nesse texto que Deus não se agrada quando você se assenta nas aflições, quando você descansa nas aflições. O que Deus fala? Lancem sobre mim. É Jesus falando. Ele está falando: não se assente sobre elas, lance sobre mim. Não se deite sobre as suas ansiedades, lance sobre Ele. Não repouse sobre as suas aflições, lance sobre Ele. Lance sobre Ele. E você vai ver aqui que existe intervenção do céu para a sua vida nessa noite. Quando você dorme, quando Elias estava dormindo, Elias não orou. Elias estava exausto, aflito, a mente em conflito. A gente tem que lembrar que esse mesmo Elias que correu no meio do deserto é o Elias que estava andando e pensando o que ele tinha acabado de ver. Ele viu no Monte Carmelo os profetas de Baal se cortando. Cenário de pânico, de desespero. Elias volta o deserto inteiro com essa memória. Elias passa o caminho do deserto 165 quilômetros pensando: eu vi aqueles homens se cortando. Eu estava lá firme na convicção que eu tenho no Senhor. Eu perguntei quem estava comigo e ninguém respondeu. Eu estava lá firme na convicção do Senhor. E depois de passar por tudo isso, eu declarei a seca veio. Eu declarei a chuva veio. Depois de passar por tudo isso, eu ainda recebo um recado que a mulher do rei quer a minha cabeça. Você imagina? Então eu fico um pouco acalorado com pessoas que chamam Elias de covarde. Se coloca lá no lugar dele. Tem gente que fala: pastor, não deixa eu ver sangue que eu passo mal, minha pressão cai na hora. Tem gente, homem que fala isso. Pastor, eu ver sangue que minha pressão cai. Quem já acompanhou o parto natural da esposa aí? Levanta a mão. Tem alguém aqui? A aflição é grande, né, irmão? Eu também. Eu sempre falo para essa galera, eu falo: irmão, quando você casar ou quando a sua esposa tiver um filho, isso vai passar rapidinho, porque eu também era esse. Só que nesse momento você não tem essa opção, porque ela vira para você e fala assim: se você desmaiar eu te mato. Então Elias estava esmagado pelas aflições. Ele deita. Mas quando ele deita, querido, o que acontece com ele é o que eu declaro que vai acontecer com a sua realidade hoje. Eis que quando Elias deitou no meio da aflição, ele recebeu um toque. Repete isso comigo: um toque. Repete de novo comigo: um toque. Deixa eu pregar para você, fala: um toque. Um toque foi o suficiente para mudar o rumo da vida do profeta. Um toque. O que você precisa no meio das aflições que você está lidando é um toque, um único toque do Senhor, um único toque do Senhor, só um toque. Eu tenho as minhas aflições, eu não sei você, mas diante delas hoje eu estou falando: Senhor, um toque. Um toque. Um toque. E olha, a palavra fala que o toque não tocou a aflição, o toque tocou o profeta. Porque Deus tem compromisso contigo, e através de você,
através de você, é que você vai mudar o cenário que está diante da sua vida. A palavra não diz que Deus foi até Jezabel e tratou com Jezabel. Deus foi até Elias no meio do seu sono e falou: levanta, come, porque a caminhada será longa. Levanta, come. Estou dizendo que haverá uma transição nas suas orações. Você não vai mais pedir: Senhor, resolve o meu problema. Você vai falar: Senhor, me dá recurso. Senhor, me dá alimento. Senhor, me dá coragem. Ainda que eu esteja no meio do deserto, Senhor, me toca. Me toca. Deus estava chegando até aquele homem, basicamente dizendo para ele: Elias, o louvor pode me ajudar aqui, Elias, olha só, Elias, eu estava com você no Carmelo, eu estava com a tua boca quando tu declarou a seca, eu estava com a tua boca quando você declarou a chuva. O que te faz pensar que de uma forma ou outra eu abri mão de você? Algumas vezes, querido, o que você precisa é só lembrar um pouquinho de todas as coisas que Deus já fez sobre a sua vida no dia da aflição. Uma nova aflição tende a gerar em você um esquecimento daquilo que Deus já te livrou no passado. Mas eu declaro agora, no nome do Senhor, que o Senhor comece a trazer à memória dias, testemunhos, histórias de coisas que o Senhor já fez sobre a sua vida, de cenários que o Senhor mudou sobre a sua casa. Você vai começar a lembrar nessa noite: Senhor, eu me lembro que naquele dia, quando eu não tinha esperança para o meu pai, quando eu não tinha esperança para minha mãe, quando o diagnóstico médico era contrário, a tua mão poderosa tocou, o teu poder sobrenatural restaurou. Vamos. Você vai lembrar e você vai falar: Senhor, eu me lembro naquela temporada onde o cenário era de falência, eu não tinha para onde ir, eu não tinha o que fazer, e a tua mão me tocou. E diante dessas memórias, o que você vai fazer é falar: agora, se Deus fez no passado, por que Ele não vai fazer hoje? Diga isso comigo: um toque muda o meu destino. Elias estava indo para a morte e ele volta para o confronto. Eu vou falar para você algo, e é claro que o Espírito Santo fala para mim. As aflições tentam te dar o nome de covarde, mas a palavra do Senhor hoje te chama como um combatente. Eu sei que eu já te falei isso, mas eu vou te lembrar mais uma vez. Lá naquela porta, você sai e vira ali. Qual é o nome dessa rua aqui da igreja? Conselheiro Ramalho, tem 3 vagas ali que cabem as suas réguas de medir lá fora. Deixa as suas réguas lá fora. Deixa os seus preconceitos lá fora. Só experimenta entrar naquilo que o Senhor está fazendo aqui nesse lugar. Você tem a condição que agora eu não tenho. Eu queria só entrar agora, mas eu preciso terminar de pregar para você. Tem um propósito dessa noite. Mas se você, irmão, já foi tomado pelo Senhor, comece a celebrar, comece a se prostrar, comece a adorar o Senhor, comece a celebrar aquilo que Ele já fez na tua vida. Vamos.